Vamos lá, pessoal. Agora nós estamos no BSC. BSC é uma das minhas grandes cachaças. Eu não sei se eu posso falar isso não, mas eu tô falando para vocês. Porque eu tenho, assim, alguma admiração por essa coisa que começou como ferramenta, depois virou metodologia e que está debaixo do CPM. Eu acho isso fantástico, que é um conceito que eu vou passar com vocês com mais carinho e cuidado. Vocês podem, na vida, talvez nunca usar um BSC, ou necessariamente as pessoas taxarem o BSC como algo pesado para empresas mais novas, mais modernas, mas o que importa aqui, novamente, é o conceito. O conceito do BSC é mara. Entenda o conceito do BSC, porque isso vai servir para a sua vida, para a sua life, onde você estiver. Bom, nós estamos falando sempre contextualizando os conceitos e as datas, e depois eu vou explicar por causa de quê, para vocês verem que nada na vida é por acaso, é que nem minha vida. Bom, o BSC, ele apareceu aí por volta de 1992, é uma dupla caipira chamada Kaplan e Norton. Eu vou te falar uma coisa, esses dois aí fizeram um trabalho super bacana. O BSC, ele começou também lá nos Estados Unidos durante uma época que eles estavam fazendo observações de empresas, uma mudança de comportamento empresarial que a gente comentou, queríamos falar sobre isso nos próximos slides. E aí eles perceberam que essas empresas que tinham empresas assim, que tinham anos, que eram poderosas, super poderosas, que tinham carro, equipamento, ferramenta muito grande, que mandavam no mundo, elas começaram a ter problemas e algumas até fecharam. E eles começaram a achar aquilo esquisito, eles faziam parte de uma consultoria muito famosa nos Estados Unidos, e aí eles foram observar as empresas. O que eles foram observar as empresas, eles perceberam que as empresas que estavam conseguindo passar por aquele momento diferente que estava acontecendo, que a gente vai comentar, eram empresas que estavam tendo uma visão além da metodologia de olhar para a parte financeira de uma organização. Não eram empresas que só ficavam olhando para balanço e ficando olhando patrimônio, quantos carros tem, quantas ferramentas tem. Eram empresas que já estavam preocupadas com o conhecimento organizacional e, consequentemente, com a inteligência competitiva. Mais uma vez, o BI. Então, essa metodologia emplacou e a maioria das grandes empresas no Brasil usam o BSC para fazer a gestão. Nunca vi usado o BSC na sua íntegra, ele é muito complexo, mas eles usam sim como uma metodologia de gestão estratégica. O que estava acontecendo quando começou o BSC? Porque é importante vocês saberem, porque até hoje vocês vão encontrar pessoas, não um cenário, pessoas que continuam agarradas nesse cenário, que é diferente. Bom, eram empresas que estavam num ambiente muito previsível. Elas trabalhavam com escala, não estavam nem aí para cliente, o negócio delas era vender, e elas faziam muito, não significava uma coisa necessariamente certo, eles gastavam, o negócio era gastar pouco e fazer alguma coisa. E com certeza não era para o cliente que eles olhavam, então não era alguma coisa que o cliente queria, era aquilo que para eles era bom. Ou seja, aquilo que dava para eles fazerem muito sem eles gastarem muito. A empresa era uma empresa muito hierárquica, totalmente hierárquica e com muito controle. Agora imagina isso que eu estou falando para vocês, para um mundo hoje que é centrado no cliente, que as principais metodologias que a gente tem hoje são de fazer jornada do cliente, entender o cliente, ouvir o cliente. Pensa bem, é o cliente interagindo com a gente o tempo inteiro, é o cliente na rede social, é o cliente olhando para a gente no Reclame Aqui, é o cliente para tudo quanto é canto, a gente dorme, o cliente com o bobeira está lá na cama com a gente toda hora. Um ambiente globalizado que hoje tem pessoas que trabalham em multinacional, eu nunca nem vira a cara lá da empresa matriz, trabalham em qualquer lugar. E as empresas terceirizadas que, por exemplo, vamos pensar a Nike. A Nike, nessa época do ambiente previsível, ela fazia tênis. Nesse ambiente dinâmico, quem faz tênis para ela é a China, o Japão, a Índia, é aqui no interior de Minas. Tudo menos eles. Eles não fazem, eles fazem conhecimento, desenvolvimento de tecnologia. Imagina vocês, quando a TI virou um posicionamento estratégico, o que aconteceu isso? Eu vou falar de um livro para vocês lá no final, que é um livro que toda pessoa de TI tinha que ler. É quando o CIO, se vocês não sabem o que é o CIO, vamos colocar ele é o diretor de TI. Quando esse diretor de TI, ele acorda e ele consegue conversar com o CEO, que é o cabeçudo maior. E os dois conseguem mudar o negócio utilizando tecnologia. Tudodebom.com.br é esse livro. Tá? Vou falar para vocês. E aí descentraliza as unidades de negócio e o mundo fica mais complexo como estamos hoje, as incertezas aumentam e os riscos aumentam. Foi o que aconteceu. O Kaplan e o Norton estavam olhando para as empresas nesse momento de transição.
Tudo estava mudando. E as empresas que ficaram agarradas em escala, em eficiência e hierarquia, muitas delas morreram e muitas delas passaram crises imensas. Essas empresas tinham a seguinte característica: geração de valor. Aquelas do ambiente previsível, como eu falei, eram as que tinham bastante carro, muito moto, muito galpão, muito maquinário. Quanto mais tinha, mais poder tinha. Agora pensem vocês hoje, nós temos uma empresa de locomoção de pessoas que ninguém tem carro dos outros. Olha só que trem antagônico. Então pensa bem, naquela época o Uber não ia valer de nada. Pensa bem que coisa maluca, né? Não ia valer de absolutamente nada. Então, hoje as empresas são baseadas em conhecimento. A maioria das grandes corporações que conseguiram virar a chave desse ambiente previsível para o imprevisível foram apostar em tecnologia, foram apostar em pessoas, em processo, em autoconhecimento, que é o BI. Essas empresas, sim, conseguiram passar por essa transição. A outra coisa importante foi que o Capri e o Norton descobriram que as empresas que trabalhavam só com indicadores financeiros, justamente olhando o balanço para olhar seu patrimônio, para poder ver seu ativo, essas empresas aí, elas não deram conta. As que estavam dando conta eram as que estavam preocupadas com outras coisas, que são, como a gente falou, os ativos intangíveis. Essas empresas estavam começando a se preocupar com processos, com as pessoas, com o conhecimento. Aí veio a era do modelo de gestão de conhecimento, modelo de gestão de conhecimento de conteúdo. Então foi mais ou menos esse período aí, porque eles perceberam que eram as pessoas que estavam fazendo diferença nas organizações. Aí veio a história da competência essencial e todos esses conteúdos vocês podem anotar no caderninho, que são conteúdos interessantíssimos para vocês lerem. Essas empresas do ambiente previsíveis também, elas eram definidas, a estratégia delas era aquela coisa de cúpula, coisa mafiosa. Eu falo que o pessoal ia para um hotel que tem aqui perto da gente, eles iam para lá, ficavam o final de semana lá comendo salgadinho, engordando e fazendo planejamento estratégico, era uma coisa meio assim, meio máfia. E aí eles traziam isso para a organização e ninguém sabia de fato o que eles tinham planejado. Eles faziam o P, que era uma maravilha, mas não esqueciam de fazer o resto do PDCA. E aí, eles perceberam que as empresas que estavam dando conta desse ambiente previsível estavam fazendo ao contrário. Eles estavam fazendo o quê? Ouvindo as pessoas da base. Ao invés de ficar com a estratégia no topo, eles estavam ouvindo as pessoas na base. Por quê? Você se lembra que eu falei que esse momento é o momento que o cliente já começou a falar, já começou a exigir, já começou a participar? As estratégias começaram a emergir das pessoas que tinham contato com o cliente. Essas empresas que tiveram essa sacada conseguiram sobreviver legal. E foram esse tipo de empresa que o Capri e o Norton capturaram. Ou seja, são empresas que realmente estavam preocupadas que a estratégia fosse feita para o cliente e não fosse uma estratégia feita no topo, que às vezes nem para execução ia, porque eles não contavam nem para dentro da empresa. A outra questão foi a filosofia do comando e do controle. O pessoal manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já ouviu essa frase? Eu costumo falar que manda quem pode, desobedece quem tem juízo. Bom, hoje nas grandes empresas, as empresas já estão mais flexíveis, embora também a gente tenha uma lei que não ajuda a gente muito nessas coisas, mas se você parar para você pensar nas startups, as pessoas trabalham quando elas querem, do jeito que elas querem, o que importa é o resultado. Aí a gente começa a trabalhar com as competências das pessoas, a gente começa a trabalhar com as pessoas engajadas, que é um ambiente também totalmente diferente. Não tem aquela pessoa tomando conta de você com só cumprir assim, para poder ver se você está lá. Não é você estar lá, é você participar e entregar. Essa é a mudança que tem. E a questão também que essas empresas do mundo previsível, eles eram muito táticos. Como a estratégia nunca conversava com o meio de cá, o pessoal da gestão saía trabalhando aqui para baixo. E hoje a gente tem uma ligação muito bacana. A gente tem a gestão estratégica permanente e ela é sistêmica e ela é estratificada do tático para o operacional e as pessoas participam. A maioria das empresas hoje que tem uma cultura de desempenho de performance corporativa, ouve as pessoas, elas contribuem para as estratégias e se você entrar numa startup hoje também, que é o extremo desse ambiente imprevisível, a gente tem as pessoas hoje acompanhando os indicadores de performance corporativa a qualquer hora e a qualquer momento. Nem toda empresa atual hoje que passou por isso e está com isso ainda chegou nesse nível de abertura. As pessoas ainda não necessariamente têm essa proximidade total do negócio, mas é muito maior do que esse ambiente previsível. Daí, pessoal, como eu já falei um monte, nós vamos agora fazer um intervalo e vamos voltar para a gente falar só do BSC, da construção dele, porque o BSC é mara. Beijo!